Olá, pessoal! Na sequência de 3 vídeos dessa semana, que também dará origem a um podcast, nós vamos falar de interação, do fenômeno da interação, as duas vertentes desse fenômeno da interação, que é a modificação de efeito e a interação causal. E eu vou explicar como é importante a gente ter esses conceitos claros em mente para a gente poder extrair corretamente essas informações dos trabalhos científicos, interpretar devidamente e até mesmo facilitar a gente, enquanto pesquisador, de criar hipóteses dentro da esfera da causalidade que não são apenas hipóteses relacionadas à exposição e o desfecho, mas modificação do efeito da exposição e o desfecho ou efeitos conjuntos de diferentes exposições. Bem, interação eu estou aqui colocando como um termo genérico, certo? E aqui a gente se refere à interação de duas variáveis em relação ao impacto no desfecho. E existem duas situações. Uma que é uma situação mais comum e que nós estamos mais acostumados a lidar com ela quando se fala de análise de subgrupo ou ah, análise de subgrupo ou heterogeneidade de efeito, que é quando a gente está interessado em uma exposição. Essa exposição pode ser algo natural, no estudo observacional, ou pode ser um tratamento, seja no estudo observacional ou no ensaio clínico. Nós estamos interessados em uma exposição, no efeito de uma exposição no desfecho. E existe uma terceira variável que é chamada de modificador, variável modificadora, ou variável também alguns chamam de moduladora, onde essa variável vai ser avaliada se ela modifica o efeito da exposição no desfecho. Assim, a gente vê em análise multivariada, análise de subgrupo, quando a gente tem aqueles forest plots, né, onde existe assim um efeito, por exemplo, no ensaio clínico de um tratamento, e a gente começa a avaliar se o efeito no tratamento é diferente entre homem e mulher, ou entre jovem e idoso. Isso é análise de modificação de efeito. O sexo modifica o efeito do tratamento no desfecho, ou pode não ser tratamento, pode ser exposição. O sexo modifica o efeito do tabagismo para causar câncer de pulmão. Ou seja, heterogeneidade de efeito ou homogeneidade de efeito se não houver interação nesse caso. Isso é muito usado para quando a gente tem, então, um resultado e a gente quer avaliar a consistência daquele resultado, ok? E na medida em que uma exposição é muito consistente em causar o desfecho em muitas esferas, subgrupos, aquilo ali torna até mais provável que essa exposição vai causar o desfecho numa população externa. Dá até noção também de validade externa. Porque a perda de validade externa é exatamente quando acontece uma modificação de efeito quando você troca a população, ok? Então essa é a primeira vertente, modificação de efeito. A segunda vertente da interação, análise de interação entre duas variáveis, é o que se chama já, agora não estou usando um termo estatístico, mas um termo mais epidemiológico, interação causal. Ou colocado de outra forma, efeito conjunto, joint effect. Então, eu não estou falando mais em modificação de efeito de uma variável por outra, mas eu estou falando em ação conjunta. Nesse momento aí, eu não tenho uma exposição e um modificador, eu tenho duas exposições. E eu quero saber se essas duas exposições juntas, elas causam um efeito maior do que a soma dos efeitos das exposições separadamente. Ok? Vou fazer uma pergunta a cardiologistas para saber se vocês já pensaram nisso. Né? Os fatores de risco para doença cardiovascular, né? Vamos dizer assim, hipertensão e hipercolesterolemia. Cada um causa doença aterosclerótica, né? Hipertensão e hipercolesterolemia.
E eles juntos, naturalmente, quando você tem duas causas, né, juntas, elas vão se somar os efeitos. Mas a pergunta da interação causal é se hipertensão junto com colesterolemia causa um efeito maior do que a soma dos dois efeitos separadamente. Como é que a gente pode chamar isso? Sinergismo. Ou, em outras situações, até antagonismo, quando uma variável antagoniza o efeito da outra. Como, por exemplo, um tratamento pode antagonizar o efeito de um fator causal, ok? Então, sinergismo e antagonismo é o que se chama de interação causal, ou efeito conjunto. E modificação de efeito é uma interação estatística que está sendo avaliada mais como heterogeneidade de efeito. São objetivos diferentes. E eu vou repetir: na modificação de efeito, você está interessado em uma única exposição e quer avaliar se o efeito é homogêneo em diferentes estratos do modificador. E na situação de interação causal ou efeito conjunto, eu quero saber se existe sinergismo ou antagonismo entre duas exposições. Então aí eu tenho duas exposições, ok? Então procure analisar quando estão vendo um trabalho de causalidade, seja de tratamento ou de fatores de risco, essa questão, se o autor na realidade está fazendo modificação de efeito ou está fazendo efeito conjunto. Ah, é mais comum nós virmos uma análise de interação voltada para modificação de efeito. Mas é muito importante a gente avaliar sinergismo entre variáveis, o antagonismo, porque quando nós estamos falando de sinergismo entre fatores de risco, se eles forem sinérgicos, a gente tem que fazer mais esforço para evitar eles estarem juntos do que quando eles não são sinérgicos. E às vezes o sinergismo implica no seguinte: uma variável só consegue causar a doença na presença da outra, né? E isso aí indica que se você tirar a outra, você já está pre- prevenindo o efeito da primeira variável. Então é útil do ponto de vista de desenvolver estratégias de prevenção ou estratégias de tratamento, enquanto modificação de efeito é mais útil para eu aplicar um conhecimento em diferentes populações da mesma maneira. Então, dessa maneira, a gente resume essas duas ideias, tá? Que fica aqui essa coisa organizada. E na sequência dessa semana, eu lançarei um vídeo mais específico de como se faz a análise de modificação de efeito e como se faz e o último vídeo da sexta-feira de como se faz uma análise de interação. Obrigado pela atenção.